O nome Sofonias significa escondido do Eterno. As revelações proféticas e severas advertências de Sofonias ocorrem durante o reinado de Josias, e isso colocaria seus escritos entre 640 e 609 a.C. Josias levou Judá a uma reforma religiosa e social, mas Sofonias declarou que essas mudanças espirituais não mudariam. O povo de Judá voltaria à iniquidade e à rebelião contra Deus. O reino do norte de Israel já estava em cativeiro e a Babilônia estava ganhando poder e prestígio. Deus determinou que os babilônios seria seu instrumento para punir a nação de Judá. Sofonias e seus contemporâneos, Jeremias e Abacuque, foram alguns dos profetas que Deus usou para pronunciar essa mensagem de advertência. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Sofonias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Tema principal do livro. O tema do livro é o Dia do Senhor. Apesar de Sofonias avisar Judá sobre a iminente desgraça, a profecia é dupla e o cumprimento principal de sua profecia ainda está no futuro. Embora os pronunciamentos do profeta se concentrem em Jerusalém, as nações vizinhas, Assíria, Etiópia, Moabe e Amon, e todas as outras nações da terra estão incluídas nas advertências. Este livro aponta também para os eventos dramáticos e terríveis que acontecerão antes do retorno de Cristo à Terra. Quando essas profecias importantes se cumprem, será melhor estar escondido no dia do Senhor do que estar no meio do que ocorre quando Deus intervém e traz um julgamento justo sobre a humanidade. A indignação de Deus será derramada sobre as nações e nenhuma escapará. Veja, por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. O remanescente é salvo. Para aqueles que desejam buscar e se submeter a Deus, Deus promete a proteção durante um período de destruição sem precedentes. Esse tempo de grande tribulação também foi profetizado por Daniel e mais tarde por Jesus Cristo. Veja, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Há uma razão muito clara para Deus punir as nações: abundância de ilegalidade, iniquidade e conduta humana ímpia. Somos incentivados a prestar atenção a este aviso. Não amem o mundo nem as coisas no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando e a luxúria dele. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que optam por seguir os caminhos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Veja, não sabes que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aqueles que buscam e confiam em Deus se tornarão parte do remanescente, que será um exemplo de conduta justa para as nações. O remanescente não cometerá injustiça, não falará mentiras, nem se achará em sua boca língua enganosa, pois eles apacentarão seus rebanhos e se deitarão, e ninguém os amedrontará. Lições de Sofonias. Que lições e princípios espirituais existem neste pequeno livro que está guardado entre os profetas menores do Antigo Testamento? O Antigo Testamento é revelante para os cristãos hoje.
Vamos lá. Jesus ensinou no Novo Testamento como a palavra é inspirada por Deus. E o apóstolo Paulo observou que a igreja no Novo Testamento, a casa de Deus, foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O próprio Jesus Cristo é a pedra angular. Paulo também encorajou o jovem evangelista Timóteo a estudar as Sagradas Escrituras, que ele conhecia desde sua infância e que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé que está em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A única Escritura inspirada que Timóteo conheceu enquanto crescia era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, em conjunto com o Novo, é uma fonte de inspiração, instrução e ensinamentos sólidos sobre como Deus deseja que vivamos. Há uma abundância de lições e ensinamentos espirituais em todos os livros do Antigo Testamento, incluindo o livro de Sofonias. O que acontece no dia do Senhor? Em toda a Bíblia, o termo Dia do Senhor refere-se ao tempo pouco antes do retorno de Cristo, quando Deus punirá a humanidade rebelde e desafiadora. Este tempo também é conhecido como o grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dia do Senhor também inclui o retorno de Cristo para estabelecer o reino de Deus na terra e tudo o que acontecer depois. Caso os irmãos e irmãs tiverem alguma dúvida a respeito do que acontecerá no dia do Senhor, fiz uma série de vídeos sobre esses acontecimentos. Vou deixar os links dos vídeos aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando, por meio do profeta Sofonias, aprendemos que Deus usa várias catástrofes para punir e humilhar as nações. No livro do Apocalipse, este castigo é chamado de ira de Deus, que ocorre durante a parte inicial do dia do Senhor. Aqui estão alguns exemplos desse período de punição do livro de Sofonias. Veja, minha determinação é reunir as nações para a minha assembleia de reinos, para derramar sobre elas minha indignação, todo o meu furor. Toda a terra será devorada pelo fogo do meu ciúme. Pois então tirarei do seu meio aqueles que se regozijam em seu orgulho, e você não será mais orgulhoso no meu santo monte. Deixarei no meio de vocês um povo manso e humilde, porque o dia do Senhor está perto, e acontecerá naquele tempo que examinarei Jerusalém com lâmpadas, e punirei os homens que estão acomodados na complacência, que dizem em seus corações: o Senhor não fará o bem, nem fará o mal. O grande dia do Senhor está próximo. Esse dia é um dia de ira, um dia de angústia, um dia de devastação e desolação, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e trevas densas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Os críticos podem ler essas passagens e concluir que Deus é severo e implacável, mas essas punições terríveis não teriam que ocorrer se as nações apenas respondessem às instruções de Deus e aos apelos de arrependimento e mudança de coração. As palavras sinceras de Cristo demonstram isso. Veja: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Nações e pessoas vão trazer esses problemas para si mesmas. As pessoas não deveriam culpar a Deus, mas sim a si mesmas. Proteção aos mansos. Durante esse tempo de problemas mundiais sem precedentes, Deus prometeu proteger e cuidar de seus servos leais e dedicados. Observe essas passagens. Buscai ao Senhor todos vocês mansos da terra, que têm defendido a sua justiça. Busque a justiça, busque a humildade. Pode ser que você esteja escondido no dia da ira do Senhor, visto que guardaste a minha ordem de perseverar. Também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na terra. Deus promete proteção para muitos de seus servos devotados e fiéis. Quem são os protegidos?
Sofonias os descreve como mansos da terra. Manso significa ensinável, disposto a aprender. Esses servos mansos buscarão a vontade de Deus acima de sua própria vontade. O apóstolo João, escrevendo no final do primeiro século, descreveu os servos de Deus como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e aqueles que cumprem os seus mandamentos. O retorno de Cristo. Sob inspiração, Sofonias registra as mudanças dramáticas que ocorrerão na segunda vinda de Cristo e no fim das sociedades humanas como as conhecemos hoje. Observe estas referências. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozijem-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastam de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiam vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante de seus próprios olhos, diz o Senhor. Que imagem maravilhosa de um mundo em harmonia com Deus, onde paz duradoura, felicidade e abundância para todas as nações estarão em ordem. Estejamos vigilantes. Devemos estar em guarda, vigilantes e alertas para evitar as muitas distrações que prejudicam o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Cristo advertiu que podemos ser pegos, despreparados e desprevenidos, a menos que façamos do crescimento espiritual o ponto focal de nossas vidas. O quanto você deseja ser um dos servos de Deus que escapará desses eventos dramáticos e será um pioneiro na restauração de todas as coisas na volta de Cristo? Nunca é tarde para se voltar a Jesus Cristo.